Boa noite, amigos. Iniciamos aqui mais uma noite de estudos no Grupo Espírito Saber Amar, onde estamos muito felizes de contar com vocês participando conosco. Para darmos início ao estudo da noite, vamos pedir a Jussara que faça a prece de abertura. Boa noite, amigos. Aproveitando a oportunidade de estarmos juntos, levamos nossos pensamentos para as reflexões do livro dos Espíritos e possamos unir os nossos corações para que os nossos lares se fortifiquem, que as nossas vibrações se elevem na esperança, na fé, na perseverança, mediante as provas, as expiações que a nossa humanidade tem passado. Fortalece-nos, Jesus, os nossos lares, fortalece os nossos laços de fraternidade, laços familiares, na direção de Deus, nosso Pai. Que possamos, neste momento, vibrarmos positivamente a todos aqueles que se encontram em desespero e desesperança pelo nosso Brasil e equilibrarmos na tua bênção, que assim seja. Assim seja. Começamos assim mais uma noite de estudos. Estamos aqui, Carlos Jussara Malab e Marco Gandra, fazendo toda a parte técnica da transmissão. O nosso estudo de hoje dá continuidade ao capítulo 2º da 4ª parte do Livro dos Espíritos, que trata das penas e gozos futuros. Para os estudos anteriores, os tópicos anteriores, nós recomendamos que os amigos acessem o portal Saber Espiritismo, que estão todos gravados e disponíveis. Nós vamos estudar hoje o item 7 desse capítulo, que trata sobre a duração das penas futuras. E dentro no período de hoje, nós vamos estudar das questões 1003 a 1008 do Livro dos Espíritos. Nessas questões vão ser abordados itens como a duração dos sofrimentos, a visão do tempo pelos espíritos e como que essa visão do tempo se interage com os sofrimentos e com a duração dos mesmos. Nós fizemos uma questão que, já como é de costume, nós elaboramos uma questão, colocamos aqui para vocês, de maneira a tentar, que o estudo de hoje a responda e traga esclarecimentos sobre esse assunto. Sempre que elaboramos a questão, a fazemos de acordo com as questões que vão ser tratadas na reunião da noite. E a questão é: existe um limite de duração dos sofrimentos dos espíritos? É uma questão que trata dos espíritos e também encarnados e desencarnados, não é só os encarnados. Existe um limite para essa duração dos sofrimentos. Nós vamos ver, Kardec faz muitas questões sobre isso, toca nesse assunto, e os espíritos nos dão respostas muito esclarecedoras. Pedimos também aos amigos que estão nos assistindo hoje, a pedido da direção do portal, e aqueles que puderem, que assinem o canal para receber notificações de outros vídeos e outros estudos, ativem aí o famoso sininho para que esses vídeos cheguem a serem alertados a vocês, e se gostarem do estudo e dos estudos, e deem a sua curtida no vídeo. Dentro desse tema, então, nós selecionamos, como sempre, um trecho de Emmanuel que aborda de forma abrangente todo o assunto.
Então, vamos pedir a Jussara que leia aqui um texto que foi retirado do livro Família, Psicografia do Chico, Autores Diversos, do capítulo 32, Liberdade e Expiação. Nesse caso, autoria de Emmanuel. Vai, Jussara. Trechinho que foi selecionado para reflexão. E fala assim: como vemos, ainda mesmo na grade das mais severas obrigações, pode a criatura melhorar ou agravar a própria situação, através das atitudes mais íntimas em que se caracteriza. À vista disso, ainda mesmo enliçado nos mais ásperos empecilhos, aceitemos no bem a rota de cada dia, porque o bem é a lei do universo que nos alçará, por fim, o espírito endividado à grande libertação. Então, a gente pode ver aí, né, o livre-arbítrio, né? Desde que ele fala que depende das nossas atitudes, a gente pode agravar ou melhorar, mediante as dificuldades e os obstáculos que a vida material nos traz e que dá aquele gatilho para uma questão de melhora íntima, né? Como que a gente pode agravar? Né? Nos mantermos infantil, a nossa uma atitude infantil ainda, né? De crianças mimadas, como a mágoa, como a revolta, a indignação, aquele ciclo vicioso que nos deixa presos àquela questão que estamos passando. E como a gente pode nos melhorar, né? Vivendo essa dificuldade? Entender, como a gente já viu diversas maneiras dos espíritos nos orientar, que é entender as nossas dores, aceitá-la e trabalhar para que a gente possa superar, trabalhar como antídoto, com o bem. Então, essas são os nossos dois tipos de conduta, né? Ou a gente fica no ciclo vicioso, isso nos dificulta, ou a gente encara para nos alcançarmos e libertar desses pendores, né, que a vida nos traz. E aí a gente vê, quando só a gente conseguir pagar o bem com o mal, é que nós vamos conseguir entrar em conexão com Deus, com o universo. Já diz o Pai Nosso, a oração de São Francisco, quando a gente conseguir pagar o mal com o bem. Devolver, né? E agir, né? De uma maneira positiva, forma, né? Esse trecho de Emmanuel, ele traz à nossa mente a reencarnação também, né? E essa reencarnação como oportunidade. Ele mesmo diz assim, quando nós estivemos na grade lembra o quê? Prisão, né? Lembra circunstância também, né? Pode ter dois sentidos, né? Da prisão ou de determinada situação que você imediatamente não consegue mudar, né? Ou na programação, uma grade de programação. E lembra, a própria reencarnação é a programação nossa. Então, na grade, vamos dizer assim, da programação das mais severas obrigações, quer dizer, o reajuste, uma fase difícil que temos que passar, e ninguém passa por fase difícil por acaso, né? Nós mesmos estabelecemos essas metas para nós, então, ela pode ou agravar ou melhorar. E aí a gente pergunta, para que a gente está na Terra? Por que nós reencarnamos? Qual que é o fim da nossa reencarnação? Por que nós estamos aqui na nossa família? Por que nós estamos aqui no nosso grupo de amigos, nossa cidade, no nosso planeta? É para o nosso progresso, para o nosso crescimento. Então, nós estamos aqui não para sofrer, não é verdade? Nós não viemos aqui para sofrer, nós viemos aprender. É claro que, às vezes, nesse aprendizado, nessa evolução, nós passamos por momentos de dificuldade, porque faz parte do aprendizado. É como também quando vamos na escola e somos exigidos na nossa capacidade de entregar o dever de casa,
na nossa capacidade de fazer uma prova, um teste, nossa capacidade de mostrar, através de trabalhos a serem apresentados, nossa pesquisa, o nosso esforço, o nosso desenvolvimento. Então, e mesmo sobre as diversas obrigações que nós temos, severas obrigações, nós podemos nos despontar como pessoas que aproveitam a oportunidade para crescer ou não. Isso, como a Jussara colocou muito bem aqui, depende do livre-arbítrio. E dessa forma, nós vemos também que, como ele coloca ali, o bem, ele diz assim, que aceitemos no bem a rota de cada dia, porque o bem é a lei do universo. Eu achei muito bonita essa colocação em Emmanuel, onde ele diz assim, o bem é a lei do universo. Quer dizer, não existe a lei do mal, não existe a lei do perverso, não existe a lei da ingratidão, a lei da imperfeição. Existe a lei do bem. Essa é a lei, que é a chave do que ele coloca, chave da nossa libertação. Então, ele coloca a lei do bem é a chave da nossa libertação. E o que é a libertação do espírito? O que é a libertação do espírito? É a transformação dele em termos da liberação seu apego às questões materiais, né? E principalmente ao seu apego à sua própria individualidade através do egoísmo, né? Então, à medida que o espírito ele evolui, ele se importa menos consigo e mais com os outros. E aí é que ele fala que aí nós nos tornamos livres, né? Então, saímos de espíritos endividados com o passado que executamos para a libertação, para um futuro onde nós estaremos destinados à felicidade. Só para colocar mais uma coisinha, sabe? Eu lembro aqui também que é como se fosse, nesse ápice que a gente vai chegar, como se fosse aquele artista que não tem mais a necessidade do pão material. Ele já não, ele trabalha pela arte, não pelo ganho material. Ele trabalha pela beleza, pelo progresso, pelo desenvolvimento. Então, não está preocupado com o estômago ou com as sensações físicas. Isso ele já superou. Ele está preocupado com a beleza do trabalho escrito, ou na pintura, ou na música, ou na atividade da felicidade do próximo. Isso que entendo, o que Emmanuel está colocando aí como uma grande libertação. Ele faz isso com a extrema felicidade que ele carrega dentro de si. Eu achei muito bonita essa expressão do Emmanuel sobre a lei do universo, que é a lei do amor. Vamos seguindo para pegarmos a primeira questão do Livro dos Espíritos, da noite de hoje, que está sob o tópico, como falamos, no tópico 7, a duração das penas futuras. Kardec, então, pergunta aos espíritos, na questão 1003, é arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura? E os espíritos respondem, Deus nunca obra caprichosamente e tudo no universo se rege por leis, em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Então, só voltando na questão, né? Ele pergunta sobre se é arbitrário, está de acordo com alguma lei, os sofrimentos para a pessoa culpada. E ele diz assim, vida futura. Ora, aí tem dois aspectos que a gente pode encarar. Nós vamos assim, lá do mundo espiritual, o espírito programando para reencarnar, a reencarnação dele é a vida futura dele aqui, na reencarnação dele. E nós, aqui reencarnados, visualizando o nosso futuro da ida para o mundo espiritual, porque todos nós temos um prazo de validade aqui na Terra, todos nós vamos retornar para o mundo espiritual, que é a nossa pátria verdadeira, também é a nossa vida futura. Como já vimos em estudos anteriores, esse tópico do sofrimento e do aperfeiçoamento se dá tanto aqui
na Terra, como encarnados, como lá no mundo espiritual. São aspectos diferentes, são abordados aí. Mas os espíritos respondem. E não especificam em que lado que está essa resposta. Eles respondem. Deus não age caprichosamente. E claro que o universo tem as suas leis. Uma delas é a de ação e reação, causa e efeito, que é, aliás, a que causa os nossos sofrimentos também, porque o efeito está ligado à causa. Essa causa é o que nós fizemos, a como nós maculamos o nosso ser com algum problema que tenhamos criado. Então, por isso que ele coloca a sabedoria divina, que, além de tudo, revela a bondade. E aí ele fala um equilíbrio bonito nessa resposta. Ele fala entre sabedoria e bondade. Né? Essas duas conotações que a gente tem que lembrar, sabedoria e bondade. E esse equilíbrio é o da perfeição. Né? É da perfeição que Deus trabalha e todos os espíritos que são seus assim prepostos agem também. Esse sabedoria e bondade é do nosso anjo de guarda também. Todos os nossos anjos de guarda, aqueles espíritos protetores, aqueles que são interessados no nosso bem, os espíritos que esclarecem, não é, Jussara? Nós já lemos isso aqui, eles são designados para a nossa encarnação quando nós, lá no mundo espiritual. Então, lá no mundo espiritual, tem espíritos que assumem a função de anjos de guarda nossos protetores. E eles têm que agir com sabedoria e bondade. Quer dizer, se nós não queremos agir no bem, ou queremos agir no bem, eles estão ali para nos intuir e auxiliar. Se nós não queremos, eles nos respeitam. E muitas vezes até tentam nos instruir para que façamos de uma forma diferente, mas se nós não fazemos isso, eles respeitam o nosso livre-arbítrio e procuram nos ajudar da maneira que é possível. Então, quando a gente fala de sabedoria desses espíritos, que estão próximos de nós, a sabedoria não é conhecimento só intelectual. Eu sei matemática, eu sei física, eu sei português, eu sei. A sabedoria não está no conhecimento intelectual. Então, aí eu pergunto, o que é sabedoria? A sabedoria, ela se resume, né, naquilo que é o domínio intelectual, mas voltado para um entendimento completo das dificuldades, do entendimento completo dos estímulos para um entendimento daquilo que nos cerca. Então, a sabedoria é muito além da bagagem intelectual, não é só conhecimento. A sabedoria é saber e entender como que esse conhecimento se encaixa na nossa vida para trazer a nossa satisfação pessoal, o entendimento do universo. E a bondade é o quê? A bondade é ser generoso, é estar inclinado ao bem. Uma característica também que junta a sabedoria e a bondade é ser complacente com as dificuldades do próximo. Isso os espíritos são. Eles entendem muito nossas dificuldades e tratam de acordo com a categoria de evolução que cada um de nós temos. Né? Então, é assim que nós vemos essa resposta muito completa dos espíritos. Penso muito no que Jesus falou, né? Deus é bom e misericordioso. O bom, ela se expressa através das leis do universo. Ser caprichoso é uma coisa humana. Então, Deus nunca é caprichoso. Deus não é humano. Ele não é caprichoso. O que existe é uma educação, não uma cobrança. Né? Não é um sentimento humanizado. Deus educa através das suas leis. E a misericordioso, que Jesus quis dizer, é a compaixão, como você falou, né? A compaixão mediante as nossas dificuldades. E ele nos estimula, né? Jesus nos estimula a ter misericórdia com o próximo, consigo mesmo e com o próximo, né? Que é a ser caridoso, bondoso, fraterno consigo e com o próximo. Complacente com as dificuldades, mas não conivente. É diferente. Né? Você entender é uma coisa, ser conivente é outra coisa. Né?
Os espíritos, nós temos muitos exemplos sobre isso, como eles agem. Vamos ver a questão seguinte, né, Juscelio? A 1004. 1004. Kardec pergunta: em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? São Luís, né, responde: no tempo necessário a que se melhore. Então, só essa frase já tem bastante coisa para a gente refletir sobre ela, né? No tempo necessário a que se melhore. Tendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza de seus sofrimentos depende do tempo que ele gasta em se melhorar. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Então, nessa resposta de São Luís, ele já até responde à questão das reflexões do dia de hoje, né? Da noite de hoje. Então, Kardec volta, né, a meditar. É interessante a reflexão de Kardec, que em outros estudos, né, anteriores, ele fez a gente refletir sobre arrependimento, sobre remorso, já nos preparando para entender a duração do sofrimento. Ora, a lógica, né, metódica de Kardec. E os espíritos vai rematando, costurando essas ideias, acrescentando sempre mais uma pitada para a gente. Então, ou seja, a duração da nossa dor, do nosso sofrimento, é apenas o necessário que nos faça a despertar para que nos levantarmos para prosseguir em frente. Acho que é importante destacar aí que essa é a resposta, como você falou, da pergunta que nós colocamos aqui no início, né? Existe limite de duração do sofrimento dos espíritos? E casa com essa resposta. Então, a resposta é, né, Gustavo? O tempo. Esse limite é o tempo necessário para que dá um clique na gente e a gente possa nos fortalecer para superar a dor, né? Leon Denis nos fala muito de que a matéria, a reencarnação, né? A matéria nos impõe a certos obstáculos para que a gente desperte, para que a gente incentive, né, o nosso saber, igualzinho como nós temos hoje na nossa pandemia, né? O sofrimento generalizado da humanidade nos estimulou o saber dos cientistas e corremos atrás para superar as dificuldades e as dores da humanidade. Então, olha só, é o obstáculo que, né, na materialidade, nos impulsiona para evoluir, né? Evoluir o nosso saber, como o Carlos falou, não só no sentido intelectual, mas a racionalidade de como a gente deve ser bom, não só pelo sentimento da bondade, mas por ser racional, né? A racionalidade nos diz que ser bom, ser do bem, é a melhor forma de trazer a paz, a tranquilidade para o nosso sentimento. Então, o saber e despertar as nossas virtudes. Leon Denis fala isso. Então, a gente, dentro dessa resposta tão linda de São Luís, ele nos coloca pura e simplesmente, olha, a duração depende da gente, né? Depende da nossa postura. É difícil? É. É complicado? É. Mas o tempo, que é um talismã divino, que Jesus conta essa história, se der tempo a gente pode até passar ela aqui, do Ney Lúcio, né? Ele é a pitada para todos nós. Nós vamos ver os slides sobre o tempo também. Né? Pois é, então, a duração é o tempo determinado de cada um de nós, da nossa individualidade. Deus respeita nosso livre-arbítrio de escolhas, Deus respeita o momento da nosso clique, nosso despertar, e toda a natureza, todo o universo, ele conspira, ele inspira ao nosso favor.
Isso São Luís nos disse claramente. O que é bonito destacar ele também, que ele deixa claro, né, que o estado de sofrimento e o estado de felicidade, né? A duração do sofrimento para que ele está ligado também para que ele possa progredir e chegar a um estado de felicidade. Agora, a duração depende, como foi colocado muito bem aqui no Jussara, da purificação do espírito. Então, o sofrimento não é, existe uma duração determinada, não. É de acordo com a necessidade, com o desejo, com a disposição de cada espírito de mais rápido ou menos, mais vagarosamente, depurar as suas falhas e estar em estado de felicidade. E é o estado de usufruir da bondade, usufruir da lei do bem, como colocou o Emmanuel aqui no primeiro slide que nós colocamos aqui. Então, esse estado de sofrimento, estado de felicidade, depende do espírito, do estágio de purificação dele. E os sofrimentos, na verdade, mudam, como diz ali o finalzinho, São Luís coloca, né? Os seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Quer dizer, diminuem e mudam de natureza. Mas como é que ele muda de natureza? Como que ele diminui e muda de natureza? Os espíritos superiores que estão procurando nos guiar, se eles não são puros ainda, são superiores, eles também sentem com a nossa imperfeição, né? Sofrem por ver aqueles que eles gostam ainda não caminhando no caminho, no roteiro correto, né? Sentem isso. À medida que eles vão aperfeiçoando, eles vão então se liberando disso e vão entendendo que todos somos irmãos e o livre-arbítrio de cada um é que comanda as nossas atitudes perante a vida. Mas ele diz ali, os sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Mudam de natureza de física para moral. Né? É uma questão que deve se encaixar aí. E é isso à medida que o homem progride. Muito bem, vamos para a questão seguinte, que é a 1005. E nessa questão, Kardec vai procurar aprofundar mais nesse aspecto do tempo. Nas questões seguintes também, né, Jussara? Ele vai falar um pouco sobre isso. Então, ele fala assim: ao espírito sofredor, o tempo se afigura tão ou menos longo do que quando estava vivo? Veja a pergunta, né? Ele já está falando ao espírito desencarnado, é claro. Então, se o tempo se manifestar mais longo ou como ele estava vivo, né? Respondem os espíritos. Parece-lhe mais longo. Para ele não existe sono. Olha, um detalhe interessante assim. Olha, parece-lhe mais longo. Para ele não existe o sono. Só para os espíritos que já chegaram a certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Olha que interessante. A gente nunca pensa nisso, né? Assim, olha, o espírito lá no mundo espiritual, então, ele fala assim, para ele não existe o sono. O sono que nós temos aqui, reparador, né? No nosso corpo físico, muitas vezes a gente dorme e nem lembra, acorda no dia, não lembra de nada, nem do sonho, nem de nada, né? Muitas vezes. E esse é um sono reparador. Mas então lá por que o André Luiz diz, por exemplo, que em algumas regiões que ele vai, ele encontra espíritos que parecem dormir? Né? Está nos Mensageiros, está em outros livros, Libertação, ele vê esses espíritos. Né? Mas, na verdade, quando ele vai analisar esses espíritos, ele com a percepção mais apurada, né, do perispírito, do que acontece na mente daquele espírito, o que ele diz? Ele diz que esses espíritos ficam num pensar contínuo nas questões que ele viveu na Terra. Né?
muitas vezes ele fica revivendo as cenas dos seus erros aqui na Terra. Ele fala isso no livro Mensageiros, por exemplo. Ele vai lá e analisa uma senhora, né, que estava parecendo que dormindo, mas num sono pesadelo. Ela estava vivendo um pesadelo constante daquilo dos atos que ela tinha feito aqui na Terra. Então, esse é um detalhe que a gente, às vezes, acha, não, o espírito morre e não vai sofrer. Não, depende da vida dele aqui. Se ele não cultivou a sabedoria, a bondade e o desprendimento das questões da Terra, quando está no mundo espiritual, e as suas atitudes aqui da Terra vão ser colhidas lá, no mundo espiritual. Então, para os espíritos que já chegaram a um grau de purificação, ele diz que isso o tempo se apaga. Não existe mais essa questão do tempo como nós enxergamos aqui na Terra. Então, o tempo ele é relativo ao homem, tanto que o livro Instruções Psicofônicas, que é de 1955, são reuniões do Grupo Meimei, onde Arnaldo Rocha dirigia a reunião, Chico usava a mediunidade de psicofonia, exercia a mediunidade de psicofonia e recebia vários amigos. Nós temos lá 2 mensagens de um amigo deles aqui, na época, que havia desencarnado, que é Efigênio Salles Vitor. Ele conta como que é o ambiente de uma reunião mediúnica lá do mundo espiritual. No capítulo 31, que fala de um irmão de regresso, o Efigênio Salles Vitor. Então, ele conta como que é uma reunião no mundo espiritual. Interessantíssimo, para mostrar como que são tão extensas as atividades. E no outra lição, que é no capítulo 44, livro Instruções Psicofônicas, falando com vocês, ele tem o capítulo tem o nome Arquitetos Espirituais. Nessa é que eu queria fazer um destaque. Lá ele fala muito claramente dos espíritos que muitas das vezes ficam presos às eras remotas ou outras encarnações. A noção do tempo, ele não sabe, está no século XX, para ele está no século XVI, ele está no século XIV, no século XV, ele ainda vivendo mentalmente, todos os dramas que ele fez, dos atos que ele fez naquela época. Os espíritos, então, nesse capítulo 44, mostram a atividade que eles têm numa reunião de desobsessão de montar um quadro, né, montar uma cena para que o médium, para que todos aqueles que vão ajudar aquele espírito possam se inserir na cena mental que ele está e desligá-lo desse ciclo, trazê-lo para uma realidade que é atual. Então, recomendamos para os amigos esses 2 capítulos do livro Instruções Psicofônicas. Um é o 31, capítulo 31, Um Irmão de Regresso, e o outro, capítulo 44, Arquitetos Espirituais, que vai dar para a gente entender um pouco dessa questão de como que o espírito se entende em tempo diferente, né? E como que nós podemos também tratar no atendimento a essas entidades que chegam também. A gente pode perceber aí, né, Carlos, distinguir, né, a dor, né, a questão dolorosa do espírito, né, cada um, ela independe de estar encarnado ou não, né? Ela existe, porque ela pertence ao espírito, àquela alma ali. Então, encarnado ou não, ele vai... É o mesmo processo, né? Existe, pertence ao espírito, não pertence a estar encarnado ou desencarnado. Não, ele pertence ao espírito e ele vai permanecer. Então, ele fala aí do sono, porque quando a gente dorme, quando a gente está em conflitos muito grandes, o que a gente faz? Vou tomar um remédio para me dormir, e eu desligo a minha mente daquela situação. Porém, quando eu acordo, eu volto àquela situação novamente. E no mundo espiritual, né, a gente já desencarnado, a gente não tem esse remédio para a gente desligar o nosso cérebro.
o que é o nosso cérebro era só o perispírito. Então, não tem um remédio, uma fármaca, né, um remédio para que a gente possa distanciar do problema. Por isso que o problema fica redundante na mente do espírito. Mesmo encarnado, a gente sabe que qualquer atitude que a gente toma contra a natureza tem seus reflexos. Então, muitos tentam fugir da vida pelos psicotrópicos. Né? Pelas drogas, bebidas. Então, não é bem assim. Não é por aí. Não cabe a nós julgar ninguém, mas cabe dizer que nós não conseguimos fugir dos nossos problemas. Isso. Eles sempre estarão perante nós, nós temos que superá-los, enfrentá-los e superá-los. Então, os remédios que você comentou, ou o que for, né, eles podem dar um alívio temporário físico, mas não dão solução à mente, né? E acontece que vai tendo aquele efeito rebote, né? Porque ele vai cada vez sendo menos eficiente, cada vez você tem que aumentar as doses para que você ache que fique nessa ilusão de que resolveu o problema, que não resolveu, está livre de uma questão. Então, a gente volta lá no início, quando os espíritos nos colocam que tem duas maneiras de encarar a nossa dificuldade. Ou a gente se acomoda, agrava, usando recursos que amortecem, mas não solucionam, né? Ou a gente toma a frente para solucionar, tentar procurar resolver da melhor maneira possível, aceitando e agindo em favor da gente mesmo. Né? A gente volta nesse tom. Nós vamos dizer aqui mais sobre o tempo, né? Que aqui, nessa questão que nós estamos vendo, 1005, Kardec nos convida a voltar na questão 240. Ele coloca lá entre aspas 240, está convidando a ir lá. Nós fomos lá na questão 240 e trouxemos essa questão que fala assim, 240. A duração, os espíritos a compreendem como nós, quer dizer, está procurando vincular com essa, dos sofrimentos, né? Não, e daí vem que nem sempre nos compreendeis, quando se trata de determinar datas ou épocas. Então, muitas vezes, nós queremos enquadrar os espíritos que aparecem nas reuniões, queremos entender por que ele está em determinada data ou época, né? Mas a duração que o espírito tem do tempo para ele próprio é diferente, porque ele está muito mais desmaterializado do que nós. Então, muitos deles, como falamos aqui em casos que André Luiz relata, estão vivendo num pesadelo constante daquele momento que, para eles, o tempo não passou. Eles continuam ali em um ciclo fechado. Por isso que as reuniões de obsessão aqui na Terra, no plano físico, e lá no mundo espiritual, agem fazendo o quê? Quebrar esse ciclo, para que o espírito volte a entender onde ele está e qual que é o caminho que ele tem que seguir. Então, por isso que ele fala que os espíritos não compreendem a duração conforme nós compreendemos. E em relação a datas... datas e épocas é uma questão de referência da humanidade, né? Para a gente se situar. Mas em questão da evolução de cada um de nós, é particular. Né? É uma coisa que um sentimento desconstrutivo meu independe da época. Né? Então, a data e a época é apenas para a gente entender aqui no mundo físico. Então, independe no mundo espiritual. Agora, existem, embora ele fale sobre se trata de datas e épocas, existe o tempo certo. O tempo certo que eu digo assim, quando as coisas têm um tempo certo para acontecer. Tem que andar. Se nós ficamos para trás, nós somos chamados a repetir a lição. Tá? E, por exemplo, a nossa Terra, ela está no tempo certo de passar do mundo de provas e expiações para a regeneração. Chegou o tempo. Né? Esse tempo já está aí, batendo as portas. Nós somos no alvorecer da nossa nova era. Aqueles que não se adaptarem a isso,
que ainda estão em mundos de prova e expiação, mentalmente, pelas ações, pelos seus sentimentos, pelas suas convicções, vão ficar não na Terra, vão para um mundo que esteja Não acompanhou, nessa condição de prova e expiação. acompanhou o tempo da Terra. E aí é o grande sofrimento que há, né? Porque existe a separação daqueles que ficam na Terra e aqueles que se afastam, mas existe união em torno de todos nós por milhares de anos de vivência em comum. Então, esse é o grande sofrimento, inclusive, de sair de um mundo já desenvolvido como nós estamos para um mundo ainda em estado primitivo. Por isso que vem esse sofrimento maior, tá? E também supera essa questão das datas. Vamos ver agora aqui um comentário que Kardec faz sobre essa questão 240. Os espíritos vivem fora do tempo como o compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos para nós, tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade. Do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Aí Kardec fala da relatividade, né? Quando a gente está no chão, a gente vê as montanhas enormes, obstáculos enormes. Mas quando a gente se eleva, a gente vê as montanhas enormes que a gente achava são pequenininhas. Já parece até desaparecer os detalhes, né? Os detalhes da nossa caminhada, né? É a perspectiva, né? De quando a gente está caminhando aqui, quando a gente já conseguiu ver a evolução como um todo. Nós, já encarnados, nós procuramos atingir nessa vida agora o melhor resultado, né? Dessa vida eu quero sair melhor do que entrei. Isso é o objetivo nosso. Mas quando a gente desencarnar, tornarmos o espírito, né? A gente vai ter a noção do todo, da nossa vida como de certa forma, nós temos essa noção aqui na Terra. Que quando a gente chega a uma determinada idade, nós olhamos para trás e falamos, minha juventude passou tão rápido. Não é assim que acontece? A gente pode até se... A gente pensa assim, poxa, a minha infância foi tão rápida, minha juventude foi tão rápida. Eu melhorei. A minha época de trabalho, olha, já estou aposentado. Quer dizer, quando a gente está naquele labuta, trabalhando, do dia a dia, a gente pensa assim, nossa, faltam 20 anos para eu aposentar, que eu gostaria de aposentar logo, né? Para poder viajar, para usufruir, né? Todos os sonhos, né? E aí, depois, quando você chega lá naquele tempo, né? Você, que tempo bom era aquele que eu vivia antes. Quer dizer, o homem está sempre satisfeito com essa questão de tempo. E mostrando essa questão, olha, mas passou rápido, porque realmente passa rápido. Aqui na Terra nós já notamos isso. Imagine isso lá no mundo espiritual, que nós não temos mais esses limitantes físicos que nós temos aqui. O espírito não envelhece no mundo espiritual. Ele envelhece se ele cria rugas, se ele tem padecimentos interiores que trazem isso para ele. Mas lá no mundo espiritual não tem esse efeito da idade, como nós temos aqui, que são efeitos físicos. Lá não. O que acontece, os espíritos revelam, é uma coisa até muito bonita, que todos os espíritos, indo para o mundo espiritual, eles rejuvenescem. Eles aparecem mais jovens. Né? Eles vão tomando aparência mais jovem e não vão virar uma criança, mas eles se adequam àquela idade onde eles sentiam um maior vigor, uma maior energia, a melhor expressão física. Então, essa é um ponto que nos distingue da vida física e da vida espiritual. Agora, se nós ainda estamos muito apegados à vida material, nós vamos refletir lá no mundo espiritual isso, tá? Com o impacto disso no nosso corpo espiritual. Então, lá no mundo espiritual, não tem cirurgia plástica. A cirurgia plástica é aquela da nossa perfeição, da nossa adequação ao novo caminho que é da vida espiritual. Todos nós
estamos destinados a rejuvenescer e termos a forma física que mais nos agrada, da reencarnação que mais nos agradou. É um detalhe pequeno, mas que chama a atenção. Dentro disso, nós vimos aí um comentário e também de Emmanuel, que está no livro Moradas de Luz, de Chico Xavier, autor de diversos, capítulo 6, O Talento Celeste. Tempo, no fundo, é o talento celeste que o Supremo Senhor derramou a mãos cheias em todas as direções, em favor de todas as. Então, é mais um alento aí, né, que traz para a gente de que o tempo está sempre em favor nosso, né, esperando o tempo de cada um. A gente lembra muito da história que Ney Lúcio conta, no livro Jesus no Lar, que fala que o tempo é o talismã divino. Muito bonito. A gente recomenda a vocês, não sei Qual que capítulo que é, não, mas chama Talismã Divino, Tempo, Talismã Divino. É muito bonito o Ney Lúcio relata esse episódio de Jesus com os discípulos. E o que deixa claro aí de Emmanuel, deixa claro que a gente derramou mãos cheias, quer dizer, para todo mundo. Quer dizer, todo mundo tem acesso a ele. E o Chico fala muito, né? Se vamos procurar nas frases que ele diz, ele diz, olha, o maior arrependimento que ele vê dos espíritos quando estão no mundo espiritual é quanto ao aproveitamento do tempo. Então, que ele diz, ó, eu tenho visto muitos espíritas que chegam aqui até mim e o maior sentimento de arrependimento que eles têm é quanto à não utilização do tempo que tinham aqui na Terra para as tarefas de beneficência e de ajuda ao próximo e a si mesmo. E o mais interessante é que o tempo ele se constrói de segundos a segundos. Então, uma pequena força de vontade nossa, por um segundo, já é alguma coisa positiva. Um minuto são compostos de 60 segundinhos. Então, para que a gente possa nos estimular a conquistar nossas virtudes, o nosso saber melhor, é a gente usar a cada dia um segundo do nosso tempo e, segundo a segundo, a gente vai construindo. É isso que ele quer dizer para a gente. Né? Nós temos todo o tempo do mundo, nós temos segundo a segundo, basta começar. E nós estamos aqui aproveitando o tempo, né? Todos nós aqui estudando um pouquinho mais da doutrina. Vamos à questão 1006. Né? A pergunta 1006 pergunta assim Kardec: poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? Mais uma questão que toca a pergunta de hoje, que nós destacamos. Lembra-se que nós destacamos no início, quando falamos sobre a duração dos sofrimentos. A pergunta que nós colocamos é: existe limite de duração dos sofrimentos dos espíritos? E olha essa questão aqui, como também complementa o entendimento. Poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? Essa questão a resposta está em 2 slides aqui. Então, nós vamos ler os 2 slides, e depois a gente volta para um comentário. Ele fala assim: poderia, se ele pudesse ser eternamente mau, isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres tendo por destino permanecerem voltados perpetuamente ao mal. Apenas os criou a todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme o decorrer da vontade de cada um. Então, melhor até comentar esse slide, né, depois passar para o outro. Ele mostra aqui que não existe ninguém que possa ser eternamente mal. Nós estamos destinados ao crescimento,
à perfeição. Se nós não o instrumento para o nosso caminhar é o arrependimento, né? Porque o arrependimento implica em si, como nós já vimos, implica em si só o reconhecimento da nossa falta e o reconhecimento da necessidade de melhorar. Ou seja, não tem isso. Se não existisse isso, podia-se dizer que nós ficaríamos eternamente num caminho complicado, um caminho que não nos traria felicidade. Então, Deus não deixou a gente ficar permanentemente no mal. Mesmo aqueles gênios do mal, aqueles que nós vimos nos comentários, aqueles que ainda não reconhecem o valor que tudo de Deus colocou em nossas mãos, eles também vão se transformar. Eles também vão progredir. Todos vamos progredir. Num tempo, como ele diz, mais ou menos longo, né? Depende de cada um. Até está mostrado na figura aí, o caminho cada um, o caminho da bifurcação de cada um escolhe. Pode estar um mais pedregoso, outro mais liso, né? Mas todos vamos chegar lá no mesmo fim. E na segunda parte da resposta, ele diz assim: mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces. Porém, cedo ou tarde, ela aparece, por efeito irresistível da necessidade irresistível que o espírito sente de sair da inferioridade, de se tornar feliz. Eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, porquanto subordina essa duração aos esforços do espírito. Jamais o priva do seu livre-arbítrio. Se deixe, faz ele mau uso, sofre as consequências. São Luís. Então, ele deixa bem claro lá que, cedo ou tarde, aparece aí a necessidade irresistível que o espírito tem de sair da inferioridade. Isso nós vimos em vários casos, os amigos espirituais contando, essa necessidade irresistível de mudar. Tá? E, normalmente, até nas reuniões de obsessão, participamos, e temos a bondade divina de poder participar, nós vemos que aqueles irmãos que são chegados lá, são levados até a reunião, mesmo em estado assim de dureza espiritual, todos eles já têm lá a sementinha da transformação crescendo dentro de si. Então, basta uma determinada intervenção de uma pessoa mais importante da vida dele, né? A gente vê muita intervenção da mãe, né? Tem mais acesso aí aos espíritos, né? Mas às vezes é o pai, uma outra situação, um instrutor, um professor, para que essa semente cresça e ele então sinta não só a necessidade de transformar, mas também comece a fazer essa transformação, né? Dar esse clique da renovação. A gente cansa, né? A gente vê que os espíritos ficam exaustos, se consomem. E a gente pode ver, né? A gente volta aqui no Livro dos Espíritos e qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? Que seria: o que é Deus? Aí é a causa primária de todas as, ou seja, é o supremo. E as virtudes, né? Os atributos de Deus, onipresente, único, né? E todos aqueles itens. É inconcebível compreender, não entender que Deus criaria alguns filhos e os perderia, já que ele é a perfeição absoluta. Racionalmente, não existe. A gente pode encarar, mas existem espíritos das trevas, tenebrosos, existe sim, mas são filhos de Deus. Um dia eles cansam, porque eles foram criados por Deus magnânimo. Então, na criação do universo, na criação de Deus, não vai perder nada. Nada é degenerativo. Tudo obedece à lei da evolução. Depende das nossas escolhas. Mas uma hora a gente cansa.
De ficar tão renitente, né? Em estacionar. Vamos ver aqui a questão 1007. Haverá espíritos que nunca se arrependem? É um complemento anterior. É um complemento anterior, né? Aí os espíritos, o São Luís, né, conclui. Há o uso de arrependimento muito tardio, porém, pretender-se que nunca se melhorarão fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode se tornar um homem. Ou seja, não tem como. Por mais a gente possa, os cinemas e livros adoram colocar isso, né? Personificar a maldade humana. E os espíritos que se comprazem com a materialidade, eles têm o momento deles. A gente nunca pode temê-los, porque são irmãos nossos, né? Pelo contrário, quanto mais a gente deixa ao léu, mais a gente complica, né, a própria evolução deles. Então, é lei do universo, a lei do progresso. Nenhuma ovelha, nenhuma criação do Pai se perde. Uma hora, tal do arrependimento, o clique que os espíritos colocam tanto. E vamos à a última questão da noite, que é a 1008. Depende sempre da vontade do espírito a duração das penas? Algumas não haverá que lhe sejam impostas por tempo determinado? Sim, ao espírito podem ser impostas penas por determinado tempo. Mas Deus, que só quer o bem das suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento, e infrutífero jamais fica sem o desejo de que o espírito manifeste de se melhorar. Então, há, às vezes, imposto, né, cara? Não é uma pena, mas é o momento que a própria universo põe a pessoa no cantinho para pensar. É o que a gente dá o exemplo de Hitler, né? Pois é, então essa questão das penas, né? Elas podem ser impostas por um determinado tempo. Não agrave mais. Né? Não, porque a espiritualidade superior entende muito essa questão da duração do tempo, da concepção de cada um. E qual que é o tempo de despertar de cada um? Pela experiência que não é só momentânea, de todo o passado daquele espírito. Mas que fica claro que, embora tenha esse tempo, ele não é infinito. Deus sempre está olhando pelo bem das criaturas. E ele coloca aqui o arrependimento, mais uma vez, hein, Sara? O arrependimento não fica infrutífero, quer dizer, ele não fica sem resposta. O desejo que o espírito tem de melhorar, quando ele começa a abrir essa janelinha do arrependimento, ele então pode mudar esse tempo. Esse tempo pode ser suavizado e pode ser alterado. Então, por isso que ele fala ali, Deus, que só quer o bem das suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e infrutífero jamais fica o desejo que o Espírito manifeste de se melhorar. Quer dizer, dá frutos, dá progresso, tem crescimento. Muito bem. Vamos ver aqui a última slide da noite. Foi selecionado o livro Pão Nosso. Né? E é como o nosso fechamento da noite, é o livro de Emmanuel, que são maravilhosas essas lições. Mas... Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem. Se o combate pelo triunfo provisório do mal
conduz os batalhadores a tributos aflitivos de sofrimento? Então, como que a gente vai recear, né, todas as complicações e conflitos, se é eles mesmos que trazem sofrimento para a gente, né? Quer dizer, nós temos que trabalhar na vitória do bem. A mensagem de Emmanuel é bem clara, né? O triunfo provisório do mal, ele, na verdade, ele só o triunfo do sofrimento. Tá? Quer dizer, que não é um triunfo, é tributos de sofrimento. Tá? E aí a gente tem que pensar, voltando àquela frase inicial que Emmanuel colocou para a gente no início da noite de hoje, de estudos. Nós precisamos conjugar a sabedoria e a bondade, porque elas são a chave da nossa libertação. Muito bem, queridos amigos, chegamos ao final da nossa noite de estudos. Vamos pedir para todos agora terem junto a si um pouco de água para pedir aos amigos espirituais a fluidificação e vamos todos, nesses instantes, esquecer dos nossos problemas, das nossas dificuldades, vamos pensar no mais alto, pensar em Jesus estar nos amparando, iluminando, e toda noite ela chega ao seu final e nasce um novo dia para clarear nossas vidas, para amparar as nossas dificuldades, para limpar nosso ambiente mental, para higienizar a nossa mente. É assim, meus queridos amigos, que vamos todos nós, nesses instantes, elevar os nossos pensamentos ao Mestre amado, pedindo o amparo para o nosso lar, para cada um de nós, para os nossos entes queridos, pedindo especialmente por todos os que agora estão sofrendo na nossa terra as mais variados tipos de dores, as mais variadas dificuldades, especialmente todos aqueles que nesses instantes estão nos leitos dos hospitais, sofrendo com essa doença que surgiu, essa pandemia surgiu no Covid, especialmente pelos profissionais da saúde que trabalham incessantemente no auxílio, no amparo daqueles que estão sofrendo. Possam eles ser, Senhor, também amparados, fortalecidos nesse trabalho de amor, de carinho, de altruísmo que todos desenvolvem. Assim, Senhor, enxergando que Tu abraças a nossa terra e que ela está sob a Tua guarda, lembramos a prece que nos ensinastes como um roteiro de luz, como um farol que ilumina todo o mundo, e que nós entendemos tão pouco ainda, para pedir um encerramento da reunião de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, mas livre-nos de todo mal, porque o vosso reino, o poder e a glória, para todos sempre que assim seja.